Pois é, talvez você seja parecida comigo ou com alguma cliente minha. E quando a minha autoestima não era tão alta igual é hoje, passei por um período que eu estava com a autoestima baixa. Mas eu vou te contar isso pro final, eu quero que você entenda o contexto. Vou te falar um pouquinho da minha trajetória. Eu quero me apresentar, porque talvez você não me conheça. O meu nome é Rita, eu sou administradora de empresas, trabalhei minha vida inteira em empresas de diferentes portes e diferentes nichos de mercado. Desde empresa pública, instituição de ensino, empresa privada, empresa familiar e depois eu fui empreender. E eu empreendi por 3 vezes. 2 delas eu trabalhei no ramo de alimentação. Eu abri restaurantes e porque eu tinha na minha cabeça que eu amava e é verdade, é uma paixão. Então essa busca que a gente sempre tem pelo nosso propósito, como eu amava cozinhar, amo até hoje. É uma forma que eu demonstro meu amor para as pessoas, cozinhando para elas. Eu acreditava que eu ia me realizar como restaurante, porque eu ia colocar ali os meus pratos e trabalhar com pessoas, porque a minha trajetória profissional sempre foi em pessoas. Sou administradora e sou também gestora de pessoas, e minha pós foi em gestão de pessoas. E por todas essas empresas que eu passei ao longo da minha vida, eu sempre trabalhei treinando gente, sempre adorei treinar, desenvolver processos e arrumar as áreas das empresas, realizar treinamentos. Então, em todas elas, desde a maior empresa até a menorzinha, o treinamento, o ato de treinar teve presente na minha vida, eu sempre gostei muito. Então, eu estava te contando que eu empreendi por 2 vezes no ramo alimentício. E, por último, o meu último empreendimento foi uma empresa de alimentação fit. E por fim, né, eu já estava trabalhando, eu tinha organizado tudo e já estava também prestando consultoria de planejamento e organização alimentar para alguns dos meus clientes. E nessa época a empresa estava indo bem, estava começando a crescer e eu tive a necessidade de ampliar. E aí eu precisava fazer uma cozinha maior. E como eu moro num lote que é grande, eu falei assim, eu vou fazer uma cozinha grande. Inclusive é aqui onde a gente está, vocês estão vendo? É tudo azulejo, né? Então agora ficou um lugar onde eu saio e paro e falo com vocês, e muitas vezes onde eu consigo um sossego dentro da minha casa, né? Que quem tem criança sabe como que é. Mas é isso aí, eu construí a cozinha e só que nessa ocasião eu já estava, o coaching já tinha tomado conta um pouco da minha vida, eu já há mais de um ano eu já lia a respeito e como eu sou gestora de pessoas, sempre ao estudar eu ouvia mencionar e um tipo de administração diferente mesmo, né? Eu treinava já as minhas lideranças com esses princípios do coaching. Gostava muito. E aí chegou uma hora que com a cozinha pronta, eu me projetei. Eu sempre tive intuitivamente esse hábito de me projetar. E aí eu parei e pensei, daqui 1 ano onde que eu vou estar? Daqui 5 anos aonde que eu vou estar? E aí eu pensei, daqui 1 ano talvez eu vou estar com a produção bem maior, daqui 5 anos com mais cozinhas industriais e talvez até começando a vender as franquias da minha loja, da minha marca. Gerindo pessoas, claro, sempre, mas presa numa organização, né? Na minha organização, com fornecedores, com os clientes,
gerindo negócios, fazendo a gestão financeira muitas vezes, tendo que tomar esse tipo de decisão. E aí eu percebi que o que me encantava era essa coisa transitória, de eu estar sempre ensinando em lugares diferentes, em situações diferentes, né? Não era uma coisa encaixotada. E nesse momento eu falei, gente, eu já tô quase com 40 anos, eu não vou daqui 5 anos estar fazendo isso. E aí nesse momento eu parei e falei assim, eu vou fazer o coaching, fui olhar. Coincidentemente, mas não coincidentemente, porque eu não acredito muito em coincidências, eu acredito na sincronicidade, eu acredito na força do universo. Em 2 dias ia ter um curso de coaching aqui em Belo Horizonte. Ia ser a primeira turma, eu acho, não sei, não é a primeira turma não. Mas ia ser uma turma da instituição do IBC, aqui em Belo Horizonte. Eles não faziam muitas vezes no ano, acho que eram 3 na época só. E depois, daqui 2 dias ia começar a formação em coaching. E eu e o IBC que eu namorava já há algum tempo. E aí eu me lembro, inclusive, que eu acabei de fazer minha inscrição e tudo lá no treinamento. Depois de 2 dias foi tudo super corrido. E ali eu me encontrei de verdade. Eu estava buscando alguma coisa, eu não estava feliz, assim, a gente busca, né, a gente sente. E eu senti que eu tinha feito a coisa certa, mas na ocasião, meus pais, foi inclusive no dia do meu aniversário, o dia que eu falei, que eu decidi, já tinha caído a ficha antes, eu já tinha olhado algumas coisas, né? Mas no dia exato do meu aniversário eu falei, não vou fazer isso mais. Não vou vender, não vou. E fui falar para os meus pais e eles ficaram chateados. Eles falaram assim, Rita, mas tá indo tão bem, tá dando super certo, como assim? Acharam que eu tava surtando na época. E não, me apoiaram. Falaram assim, como que você vai começar do zero essa história? E eu nunca tive medo de começar do zero. Eu sempre comecei do zero e é isso mesmo, e empreender sempre foi comigo. Então eu fui fazer o coaching, né? Sabendo eu que não estava começando do zero. Eu falei que estou começando do zero, mas sabendo eu que não estava começando do zero. Já que minha trajetória inteira foi em treinar gente, foi em gestão de pessoas, nas empresas sempre foi assim, eu sempre trabalhava as diversas áreas e treinando pessoas e criando treinamentos e palestras. Então eu era muito acertada na minha decisão. Mas naquela época eu não achei isso, eu não sabia, eu fiquei fragilizada. E o meu porto seguro, que eram eles, de certa forma, eles não me deram a benção. Eles falaram, não, tudo bem, você faz o que você quiser e tal, né? Você é adulto, faz o que você quiser, mas acho que você tá fazendo bobagem. E foi isso, meu pai sempre foi muito enfático, assim, a gente tem essa mulher, principalmente, essa coisa do pai, né? Pai, herói, essas coisas. Então aquilo pra mim naquela época foi um safanão, mas eu banquei e fui enfrentar, e a gente que tem que realizar os sonhos da gente, né? A gente sempre fica ouvindo sempre a opinião dos outros, a gente nunca tem certeza daquilo que a gente realmente quer, que a gente sempre está na dúvida, a gente sempre precisa da aprovação das pessoas. E naquele momento eu não tinha a aprovação deles. E por isso, assim, parece bobo, mas não é. Numa transição toda, né? Eu tenho uma filha, foi uma decisão que era uma decisão grande para mim. O trabalho sempre foi um dos valores mais importantes na minha vida. O trabalho junto com a liberdade, eu posso dizer que esses são os 2 valores mais sólidos para mim. Então, nesse momento eu me senti triste e fiquei com a autoestima arrasada. Não que eu estivesse com a autoestima boa,
eu já não estava com a autoestima boa. Eu vim de um casamento, já acho que eu já falei aqui, de 18 anos e que no final ele estava muito ruim. E eu já estava completamente morta na minha autoestima, assim, tinha um sinal de vida, mas minha autoestima estava bem pisoteada mesmo. E ainda com isso, sem o apoio dos meus pais, mas a salvação é que eu fui fazer o coaching, eu me formei e aí eu associei tudo que eu já tinha aprendido na gestão de pessoas, na administração, na minha experiência de vida e no trabalho, com tudo aquilo. E aí logo que eu fiz o coaching eu comecei os meus atendimentos. E é muito engraçado como sempre aparecem as pessoas certas pra gente, as pessoas que a gente consegue ajudar. Não aparece quem você não é capaz de ajudar. E sempre aparecia para mim pessoas que precisavam trabalhar a sua autoestima. E nesse processo de ajudar as pessoas, eu comecei a me ajudar também. E resolvi fazer um processo de auto-coaching comigo. Consegui recuperar minha autoestima. Claro que foi um processo que não foi de um dia para o outro. É um processo que é simples, que hoje eu vejo que eu já tenho as ferramentas para ajudar as pessoas, porque eu já passei por isso, eu já ajudei algumas pessoas a recuperar a autoestima delas. Então hoje eu já sei o processo, mas inicialmente não foi fácil. É simples quando a gente sabe o caminho. Quando a gente não sabe, a gente erra, a gente tropeça, a gente começa de novo. É a mesma coisa que você sair de um lado da cidade de São Paulo e chegar em outro lado. É simples? Sim, se você tem um GPS, é simples, você vai chegar lá sem errar, né? Muitas vezes, ou chegar no seu destino. Mas imagina se você não conhece a cidade de São Paulo e não tem um GPS. Não vai ser fácil. Então é isso que eu quero dizer. Então nesse processo eu fui adaptando o método e hoje eu posso dizer que eu ajudo as pessoas a se fortalecerem, a recuperar a autoestima e assim serem capazes de realizar os objetivos delas, seja emagrecer, seja a conquista de um relacionamento, seja um emprego dos sonhos ou manter o emprego que ela tem, que é um emprego que ela gosta. Eu posso dizer que hoje eu ajudo as pessoas dessa forma. Vamos supor que você queira emagrecer. Ah tá, eu vou no jeito tradicional, eu vou no nutricionista, eu começo a fazer uma dieta e muitas vezes é restritivo. O que acontece depois de um tempo? Você emagrece, né? Mesmo que não seja restritiva, chega um tempo você emagrece, mas o problema é que você não consegue, muitas vezes, manter aquela dieta, manter aquele processo, porque para você emagrecer você tem que manter o hábito saudável e ainda assim realizar atividade física e tudo mais. Então, o problema maior não está no saber o que você vai comer, o problema todo está no seu comportamento, está no comportamento das pessoas, que muitas vezes elas não conseguem segurar a ansiedade, descontam na comida, com restrição alimentar, muitas vezes sem acompanhamento, ela gera compulsão, então gera aquele efeito sanfona. Então é isso, o trabalho com autoestima ele vai muito além ele trabalha a base, ele te fortalece para que você tenha foco, para que você tenha disciplina, para que você tenha clareza do que você quer, para que você tenha clareza de quem você é. Então foi nesse contexto que eu fui trabalhar a autoestima das pessoas.